Amados irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Estamos tratando sobre o conhecimento de Deus e convidamos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana da Paz em Redenção para que estejam conosco nesse momento. Já pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Oséias, no capítulo 6, onde leremos apenas 2 versículos. E você que sempre tem nos acompanhado nesses vídeos, nós agradecemos e convidamos você para continuar conosco, estudando sobre o conhecimento de Deus. Nós estamos tratando desse assunto por algumas razões. Não simplesmente para adquirirmos conhecimento sobre Deus, informações acerca do ser de Deus, mas porque nós acreditamos que o conhecimento de Deus pode mudar a nossa vida para melhor. O conhecimento de Deus pode alterar nosso comportamento. Quando nós conhecemos a Deus, nós com certeza seremos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores empregados. Com certeza vai atingir toda a nossa vida. Então, por essa razão, nós queremos continuar estudando sobre conhecimento de Deus. Lembrando aquilo que nós já comentamos também com os irmãos, que o conhecimento de Deus é que vai me levar a ter uma relação, um relacionamento correto com Deus. Vai me ajudar a servi-lo de maneira agradável, a adorá-lo corretamente. Porque, irmãos, o que temos visto nos nossos dias, em termos de expressão de fé, pessoas falando em nome de Deus, agindo em nome de Deus, cometendo coisas absurdas que a Bíblia Sagrada não nos ensina, a Escritura não aprova isso. Então nós vamos juntos tratar desse assunto. Antes nós vamos orar, pedindo que o Senhor esteja nos ajudando a aproveitar esse momento e abrindo nosso entendimento para a compreensão deste assunto. Senhor Deus, nós agradecemos-te pelo privilégio que temos de, usando os meios que agora dispomos, podermos continuar tratando desse assunto. O conhecimento do Senhor, do seu ser. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de termos os nossos olhos desvendados, a nossa mente iluminada pelo Teu Espírito, para compreendermos aquilo que o Senhor tem nos revelado na Sagrada Escritura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No livro de Oséias, no capítulo 6, quero ler o verso 3 e o verso 6. Diz assim a Escritura: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3, parte A. No verso 6 diz assim: pois quero o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O livro de Oséias foi escrito por este profeta no momento em que o povo de Deus estava realmente muito distante de Deus, uma vida muito fora daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Então o profeta é chamado por Deus para exortar o povo, para voltar para Deus. E Oséias trata dessa questão, falando sobre o conhecimento de Deus. No capítulo anterior, capítulo 4, ele diz que o povo errava porque faltava conhecimento de Deus. E aqui ele diz: conheçamos o Senhor. E a versão NVI, ela diz ainda: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, nós precisamos nos esforçar
para conhecer o nosso Deus. Parece que isso é uma proposta absurda. As pessoas acham que tem que se esforçar para tudo, para passar no Enem, para conseguir um concurso público, tem que se esforçar para crescer no seu trabalho. Tudo isso é legítimo e é correto. Você tem que se esforçar por essas coisas. Mas nós cristãos precisamos entender que temos que nos esforçar por conhecer o nosso Deus. E esse esforço é lutar usando aquilo que o Senhor Deus nos deu. A nossa capacidade de pensar e o que Ele nos revela através da Escritura Sagrada. E lutar contra a nossa natureza humana pecaminosa, que não tem muito interesse pelas coisas de Deus. E lutar também contra a ação maligna do diabo, que não quer que conheçamos o nosso Deus. Então, de fato, é um labor, é uma luta. Assim, conheçamos e prossigamos, nos esforçando para conhecer o Senhor, nosso Deus. Nessa caminhada, amados, nós estamos tratando, usando o livro do pastor Heber Carlos Campos, que ele tem publicado pela Casa Editora Presbiteriana, O Ser de Deus e os Seus Atributos. É uma obra muito boa e com certeza não é tão difícil assim para a nossa compreensão. E podemos aproveitar muito dela. Se você puder adquirir, não é tão caro e vai te ajudar bastante. É O Ser de Deus, o Ser e seus Atributos, do pastor Heber Carlos Campos, pela Casa Editora Presbiteriana. Então, nesse livro, ele trata na introdução sobre algo que nós queremos compartilhar agora, que é o impacto do estudo do caráter de Deus em nossa vida. Quando estudamos sobre o ser de Deus, o seu caráter, isso vai impactar a nossa vida, vai promover mudanças em nós, como já mencionamos anteriormente. E ele coloca alguns pontos interessantes. Primeiro, ele fala que o único modo de se conhecer a Deus hoje é através da revelação dada nas Escrituras Sagradas. Já falamos da revelação natural e agora a revelação sobrenatural da Escritura. O único meio que nós temos para conhecer Deus é através da Bíblia. E nós já vimos isso em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas muitas vezes, de muitas maneiras, e agora nos últimos dias nos fala pelo Filho e através da Bíblia Sagrada. João 5,39, Jesus reportando aos discípulos, ele diz: olha, vós errais porque não conheceis as Escrituras. Mateus 22, 29. João 5,39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então a Bíblia é a nossa fonte. Segundo ponto que ele coloca, o caráter de Deus deve ser usado como fonte para toda a moralidade humana. Ou seja, a moralidade humana nos nossos dias tem sido algo totalmente absurdo e desprezado pela sociedade, né? Hoje é difícil um padrão moral, mas para nós, povo de Deus, nosso padrão está em Deus e o conhecimento dele vai nos ajudar a entender isso. O povo de Deus exige um padrão, sim, moral, e nós aprendemos isso através da Bíblia Sagrada. Ele também informa acerca dessa questão a ausência do conhecimento do caráter de Deus pode conduzir à idolatria e a outros pecados. Ou seja, por não conhecer Deus, o seu ser, o seu caráter, a pessoa acaba caindo em idolatria e muitos outros erros. Por isso que pessoas hoje, por não conhecer Deus, tratam o ser de Deus como se fosse um igual a Ele.
pessoas que determinam, que dão ordem, que exigem de Deus, que marcam horas para Deus, que agendam o agir de Deus, quer dizer, coisas absurdas, ridículas, e eles agem assim porque falta conhecimento do caráter de Deus e acaba caindo na idolatria. Conhecendo o caráter de Deus, haveremos de desfrutar de um melhor relacionamento com o próprio Deus. Se nós conhecermos o seu caráter, conhecermos o seu ser, então o nosso relacionamento com Ele será melhor. Isso é padrão normal no nosso viver diário. Quando você conhece alguém, você sabe o melhor jeito de agradar essa pessoa. Quando você conhece alguém, você sabe o que pode e o que não pode fazer, os seus limites, você sabe até onde pode ir. Então, isso ajuda no nosso relacionamento social e também no nosso relacionamento com Deus. Esse conhecimento do ser de Deus, ele vai nos ajudar a relacionar com Deus da forma correta, como a Bíblia ensina. Então, coisas que você via há um tempo atrás, nem sei se ainda existe isso hoje, como pessoas que diziam estar pulando em volta do trono e tratando Deus com uma intimidade estranha à Bíblia, que nós não aprendemos isso. Então, tudo isso são consequências do não conhecimento do caráter de Deus. Conhecer Deus vai nos ajudar a relacionar corretamente com Ele. Isso vai nos ajudar acerca da nossa adoração também. Nós vamos adorar a Deus da forma correta, porque a adoração a Deus, ela é consequência do nosso conhecimento de Deus. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele disse a ela: vós, referindo-se aos samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Então, a adoração exige esse conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos, então vamos adorá-lo de forma correta. O nosso culto público, a nossa adoração comunitária será mais próxima da Escritura e agradável a Deus. O conhecimento vai nos levar a isso. O conhecimento também do caráter de Deus nos faz ver a vida e o universo com uma outra perspectiva, uma nova visão. O conhecimento de Deus vai nos ajudar a olhar para nós mesmos, a olhar para o próximo com uma outra visão, com a cosmovisão mesmo que Deus quer que nós tenhamos. Aprender a ver as coisas como Deus vê. Então, isso vai nos ajudar a conhecer mais o nosso Deus e, caminhando nesse processo, nós vamos aprendendo um pouco mais. Cada dia, com certeza, Deus vai nos ajudar a conhecer mais o seu ser. Lembrando também, e é importante a gente observar isso, que o conhecimento de Deus é um conhecimento limitado por condição da própria criação. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. E além disso, nós ainda estamos em pecado, o que ainda prejudica mais a busca desse conhecimento. Então temos que entender isso. O conhecimento que podemos adquirir de Deus é um conhecimento revelado por Ele e limitado por Ele também. O pastor também, autor do livro, pastor Eber, ele trata também ainda de dois pontos importantes na introdução, falando sobre a singularidade de Deus, mostrando que Deus é único, por isso nós somos monoteístas, não existem vários deuses, o politeísmo é uma contradição de tudo isso, então há um único Deus,
O profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 10 e 11, ele fala sobre isso, que não há outro além dele, ele é único. Então essa singularidade do nosso Deus é algo peculiar que nós precisamos entender. Não existe outro Deus, ele é único. E outro ponto importante que ele trata nessa introdução é acerca da imanência e da transcendência de Deus. Deus, ele é singular, ele é único, e ele também é um Deus imanente e transcendente. A ideia da imanência é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que não é panteísmo, não é que ele está na criação, mas ele se relaciona com a criação. Essa é a ideia da imanência. Ele fala conosco, ele fala com a criação, e quando se trata do povo da aliança, o seu povo, o povo de Deus, então a relação é especial ainda. Ele se relaciona com toda a criação, mas de um modo mais especial ainda com o povo da aliança. Então essa imanência de Deus. E a transcendência é a ideia de que ele está acima de tudo, sobre tudo, além de tudo. Então são dois pontos que a nossa mente humana, caída e pecaminosa, não consegue compreender, né? Com perfeição essas coisas. Mas nós entendemos isso pelo ensino da Escritura. A Bíblia fala do Deus que está em nós, o Deus que habita em nós, o Deus que transcende tudo, que está acima de tudo. Então, mesmo texto que fala sobre a imanência, fala sobre a transcendência de Deus. Então, isso é importante porque tem pessoas que dizem, não podemos conhecer Deus, porque Ele está muito acima, além, é o Criador do universo. Então, é a ideia do deísmo. Deus existe, mas não pode ser conhecido. Mas não é isso que nós cremos. Nós cremos nesse Deus que está acima de tudo, que transcende tudo, Deus que está muito além de toda a criação, mas ao mesmo tempo é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus imanente, é um Deus que relaciona com a criação. Por isso podemos conhecê-lo. Não fosse a sua imanência, jamais poderíamos conhecer Deus. Mas porque Ele se relaciona conosco, Ele se deu a conhecer, Ele se revela a nós através da Bíblia, então nós podemos conhecê-lo. Um conhecimento limitado devido à nossa condição de criatura pecaminosa, e Ele de um Criador perfeito, santo, e limitado pela revelação dEle. Ele não revelou tudo de si na Escritura. Ele revelou aquilo que nós precisamos saber e é suficiente para a nossa salvação, para nosso relacionamento com Ele. Então, por isso, irmãos, estudar sobre o conhecimento de Deus é um assunto importante para nós. Queremos relacionar com o nosso Deus e fazê-lo de modo correto. Queremos honrar o nosso Deus no nosso culto que prestamos a Ele, um culto agradável. Queremos ser verdadeiros adoradores. Não podemos ser verdadeiros adoradores sem conhecer Deus. Então, o conhecimento é pré-requisito. O conhecimento de Deus é fundamental. Nós precisamos prosseguir nesse estudo de conhecer o nosso Deus. Na sequência, nós continuaremos tratando sobre o ser de Deus e entraremos nos seus atributos, nas suas virtudes, e procuraremos abordar um pouco sobre cada uma delas, para que possamos ampliar e crescer um pouquinho mais em conhecer o nosso Deus. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua graça, e que você seja perseverante conosco nesses estudos. Deus nos abençoe e uma boa noite.